Metrópolis de hoje tem teatro, uma relação de amor e alcoolismo dirigida por Fábio Assunção. Antes da corrida começar, antes de entrar na pista, os cavalos ficam desfilando no paddock. Os apostadores se empurrando o tempo inteiro para tentar ver o arco. Parece que o cavalo sabia o que estava acontecendo. Quando ele começou a ouvir o barulho das pessoas, ele começou a crescer. Levantou a cabeça bem pro alto, como se dissesse: aqui estou! O Metrópolis tem literatura para comer e beber. Os dois convidados de hoje, Lucimar Mutarelli e Lourenço Mutarelli. Que dupla, hein? Que dupla, né? E o prato? É baião de 2 mutarelli. O Metrópolis tem mais um talento da animação brasileira. Tudo isso e muito mais, o Metrópolis está no ar. Uma história de amor que começa numa sala de embarque de aeroporto. Vem o casamento dos dois e dos dois com o álcool. Dias de Vinho e Rosas é o segundo espetáculo dirigido por Fábio Assunção, que está aqui com a gente, ao lado dos atores Carolina Mânica e Daniel Alvim. Bem-vindos, obrigada por terem vindo aqui no nosso estúdio. Parabéns pela peça, em primeiro lugar. Isso, vimos juntos, inclusive. Vimos juntos, Isso. mas separados, porém só juntos nos e separados, encontramos na mas saída. no mesmo dia. No mesmo dia. Foi bonito aquele dia, foi Foi. super emocionante. Imagino que seja sempre assim, porque o texto é bastante emocionante. E eu quero saber como é que tudo começou, como é que vocês se encontraram. Eu sei que você viu a peça em Nova York, Não, você leu o texto no aeroporto. Indo para Nova York. É, que eu sabia que tinha uma semelhança com o texto em si. Eu conheci o texto através da internet, né, pesquisando. Aí eu comprei, aí ele chegou, aí nesse dia eu tinha uma viagem para Nova York. Aí eu li no voo. Enfim, essa é a semelhança do aeroporto. Com o aeroporto, com a sala de embarque e tal. Você Mas, é produtora. Como vocês três se juntaram? Você é produtora e aí você pensou como assim, Daniel, Fábio, como é que foi pintando na sua cabeça para chamar? Não, eu li o texto, aí eu fiquei encantada por esse texto, aí eu tive todo um processo de compra de direitos que demorou 1 ano quase, né? Daí quando eu consegui comprar os direitos eu comecei a pensar quem poderia dirigir, né? Aí eu pensei no Fábio, só que eu não conhecia ele, né? Então, aí eu Será que vai aceitar? Aí eu pedi o e-mail dele para uma amiga, mandei um e-mail, ele respondeu. Olha. Eu adorei o projeto, assim, isso foi em 2013, né? Quando a Cacá trouxe esse projeto, eu achei maravilhoso, assim. Eu já conheci o filme, mas não lembrava muito. Mas eu geralmente gosto no teatro, assim, de fazer coisas com poucos atores, onde tenha um conflito mais forte, assim, né? Sim, no Expresso da Meia-Noite já tinha isso, né? Eram dois atores que, inclusive, uma outra semelhança é que eles não saem do palco, né? Que não tinha isso, né? E vocês dois também, né? O Expresso do Pôr do Sol era um... Não, desculpa, a Festa da Meia-Noite. Desculpa, é o cinema que é o Expresso do Pôr do Sol. É Dias de Vinho e Rosas, Expresso do Pôr do Sol. Essa peça vai ter um título mais simples, assim, tipo... Uma única palavra, próxima vez, tá? Hoje. Desculpa, mas Ou agora. O Expresso já tinha essa coisa desse embate de pensamentos, assim, entre dois personagens E eu, como ator, também eu fiz coisas assim no teatro. Eu fiz Quem Tem Medo de Virginia Woolf, o próprio Adultérios, que eu fazia com o Norival Riso, né, que o Reineck dirigiu. Então são peças geralmente com elenco pequeno, assim, e que tem esse embate ou enfim, que falam de questões nossas, né, questões mais humanas. Então, quando a Cacá me trouxe o projeto, eu falei, pô, incrível, né? E foi isso, né? A gente se associou. Você quer continuar? Não, vai lá, você fala tão bem, eu me atrapalho um pouco, eu sou mais objetivo. A gente se associou e aí a gente convidou o Daniel, que faz a peça. Graças a Deus estava disponível, porque o Daniel é um cara não só um ator maravilhoso, mas também de uma convivência incrível, assim. A direção que é boa. A gente tem uma química que se ama, entendeu? A gente é muito apegado. Daniel, você podia fazer aquela famosa sinopse curta. Isso. Né?
Que é difícil, eu sei. É um exercício. Vou tentar, vamos lá. Vamos lá. Exercício. Então, de é um casal que síntese. se conhece no aeroporto de Belfast, na Irlanda, e estão indo para Londres. E vão... É um casal relativamente... Quer dizer, um casal, duas pessoas relativamente novas. Eles se disseram de encontram quanto tempo vai ser o atraso. E dali eles se conhecem ali, se apaixonam, se encontram. Existe um encontro ali, na cena seguinte, no momento seguinte, eles já estão juntos em Londres, casados com um filho, e depois eles... Começa a deteriorar de alguma forma essa Exatamente, relação. começa a se deteriorar por diversas questões. Né? O espetáculo ele trata de questões muito humanas, né? Do amor, da relação desse casal. Existe um componente que é a bebida, que deixa, que vem através do trabalho dele, que ele é um bookmaker, que faz apostas de cavalos e cachorros. Então tem toda uma excitação e ela com toda uma vida e a liberdade pela frente de viver num lugar maior, que é Londres. Então a peça basicamente trata dessa relação deles, como que vai se dar essa relação, esse casamento, esse encontro amoroso. O Fábio falou do filme, né? Conheci o filme e tal. Eu não me lembrava também desse filme. E a gente tem até um trechinho aí, queria que a gente ilustrasse. Ai, que legal. Solta, por favor. Quem de vocês já tinha visto o filme? Eu vi depois. Eu vi depois que eu li. Direção do Mike Edwards, né? Eu procurei, inclusive, não ver o filme. Quer dizer, lá atrás, quando a Cacá me convidou, em 2013, eu vi o filme, eu revi o filme. Mas depois eu não vi mais. Porque é tão bom assim, que eu fiquei com medo de ficar muito influenciado. E é muito diferente Mas é também, muito né? A diferente história o é muito filme diferente. da peça. Mas essa versão que a gente está fazendo é uma adaptação de um autor irlandês recente sobre essa história. Né? Esse Owen McCafferty. Uau! Fábio, tem que ler esse nome. Você está fazendo 25 anos de carreira e... Nossa, estou ficando com peso agora. Eu li todas as... Eu li todas as críticas, né? Desde a do Expresso, e aqui o Expresso as críticas já tinham sido ótimas, mas aqui as críticas estão sendo assim unânimes mesmo. Toda a crítica dos principais jornais, das revistas estão falando super bem. Você nota como diretor, já que é a sua segunda direção, que você mudou, evoluiu, não sei como é que você chama, tem mais acertos nessa montagem ou você não consegue perceber isso? Não, eu acho que dessa vez a gente está lidando com uma temática, com um texto assim, mais fácil, né? Fácil no sentido de é um conflito mais aparente, né? O jogo ele flui mais, né? É menos complicada a discussão. O Expresso eram dois caras, um cara ia se matar numa estação de trem e o outro pegava ele e falava, não, você não vai se matar, você vai para minha casa e eu vou te converter. Então tinha esse embate filosófico, tinha uma discussão religiosa, um era o black, outro era o white, então tinha também toda a questão do racismo, que não era discutido, mas tudo isso estava... Agora, era um texto realmente mais pesado, né? E mais difícil de você assistindo, de você... Até dirigindo mesmo, era mais difícil para entender todos os conflitos. Eu sei, são dois filhos, você não vai preferir mais um filho ao outro, é isso? Um filho era mais trancadão, entendeu? Mais silencioso, mais tal, e esse filho é mais falante, eu acho. O outro filho é compartilhado. O outro é mais verborrágico, né? Vem cá, vamos falar para quem está aqui em casa querendo assistir, até quando fica em cartaz, dá os horários, Espaço Viga, que é um espaço ótimo, que eu gosto bem. Cacá vai dar o serviço, né? Pode ser. Por favor, Cacá. A gente fica em cartaz até final de maio, a gente vai prorrogar. A gente está pensando em prorrogar a temporada. Bom, vamos voltar em maio e aí a gente vê, né? Nossa A pessoa primeira tá em casa, temporada vai em maio, vai ficar garante. até o final de maio. Né? Vamos chamar para maio, que O Teatro Viga, né, que fica na Capote Valente, 1323. Espaço ótimo, que eu gosto mesmo. Eu falei, mas é isso, é uma coisa bem E próxima, vocês utilizaram né? muito Super bem o gostoso. espaço.
Até dramaturgicamente. Próxima vez eu vou falando. sentar no palco, porque tem essa possibilidade quem está em casa, né? E não é interativo. E não é, tem que avisar. Pode ser, não é interativo. Não é interativo. Você não vai dançar no meio do palco nu. Não vai acontecer. Você não vai ser convidado a participar da cena. Não, fica à vontade. Sextas, sábados e domingos. Sextas, 21h30. Sábado, 21h. Domingo, 19 horas. Muito bem. No Gente, Jogral. muito obrigada, então. Boa jornada para vocês. E eu queria só que a gente encerrasse falando do Abu, que a gente perdeu essa semana, né? O grande provocador da cultura brasileira, Antônio Abu Janra, morreu na terça-feira. E, enfim, era uma figura super importante, não só para nós aqui da TV Cultura, porque ele fazia provocações aqui, mas um cara que deixou sua marca no teatro. O Cunha estava comentando antes, né, que foi o cara que trouxe... Trouxe Brecht no início dos anos 60 para o Brasil, o método Brecht, e ele era o próprio método Brecht na vida dele, né? O próprio Provocações era isso, como a gente estava comentando até isso. A gente teve numa semana 3 perdas fortes, né? O Talma, Vladimir Capella e o Abu, né? Pois é. Então, Metrópolis agora faz a nossa homenagem ao Abu. Ai de mim, provocações. É uma coisa grega. Tinha que vir Medeia, tinha que vir qualquer coisa da Grécia para falar provocações. Foram quase 15 anos de provocações na TV Cultura. Muitos artistas, políticos, pessoas que de alguma forma tiveram destaque na sociedade, enfrentaram ali, bem de perto, o provocador. Rogério, você que mantém o sobrenome Pinto, Graças a Deus. o que acha dessas operações em que transexuais extirpam o pinto? Formado em filosofia e jornalismo, Abu Janra começou a carreira como crítico teatral. A primeira peça que dirigiu profissionalmente foi Raízes, em 1961, no Teatro Cacilda Becker. Evidentemente, qualquer diretor, quando começa a dirigir teatro, ele fica pensando em dirigir todos os grandes textos do mundo, por exemplo. Hamlet, todo mundo quer dirigir o Hamlet. Calderon, todo mundo quer dirigir Calderon. Todo mundo quer dirigir clássicos franceses. Todo mundo quer dirigir os gregos. Como ator, a estreia foi tardia, aos 55 anos de idade. Encarou o monólogo O Contrabaixo, que apresentou por 8 anos seguidos. É com esse cabelo que você entra assim em cena, é, Abu? O que é que você acha? Eu entro com cabelo, com o delírio, com a lucidez e com um gosto amargo de tudo. Você quer ter aquela disciplina, aquele rigor que os alemães têm. Então, de repente, você diz assim, bom, agora eu vou ser rigoroso. Mas, realmente, quando a comédia começa a aparecer, dá uma vontade de ser irresponsável, dá uma vontade de não ser sério. E eu me divirto com isso. Em 98, ganhou o Prêmio Shell de Melhor Direção com a peça Casamento, de Nelson Rodrigues. Venham ou não venham, a vida de vocês, estraguem-na como quiserem. Ele era um grande homem, uma grande pessoa, uma das pessoas mais divertidas com quem eu convivi. E um homem de teatro, acima de tudo. Apesar dele ter feito cinema, ele fez muita coisa em cinema e em televisão, ele gostava muito de trabalhar em televisão. Mas, para mim, ele era um homem de teatro. O diretor de teatro fez inúmeras parcerias. Uma das mais duradouras foi com o casal Nissete Bruno e Paulo Goulart. A coisa do Abu Janra. O Abu Janra sempre está buscando. Ele é um inovador, ele é uma pessoa muito inquieta, é um poeta, um diretor de teatro que está sempre buscando novos caminhos. Até nisto. Como você conseguiu essas armas? No Brasil é fácil. Você está mesmo decidida. Eu já estou matando. Atuou em algumas novelas. E quem não se lembra do bruxo Ravengar em Que Rei Sou Eu? E mesmo se algum bastardo aparecesse com alguma prova, seria um impostor. O Abu Janra, certamente, é um dos grandes nomes do teatro brasileiro. É uma figura extraordinária, um grande provocador, como o programa dele diz. Levou o seu programa da TV para o palco, na peça O Provocador. Que país é esse? Onde é que são esses jovens para nos desrespeitar, para dizer que nós não prestamos para mais nada, para inventar outras coisas? Na televisão, evidentemente, eu já entrevistei mais de 400 pessoas e sempre os melhores entrevistados são os da rua. No momento, inclusive, de tanta burrice, de tanta mediocridade, de tanta falta de... Ele é um tipo assim, um homem renascentista, um homem grego, um homem brasileiro,
mas brasileiro assim, um ser humano, um senador de uma sabedoria enorme. Imaginou um Senado com pessoas como Abujamra? Uma das perguntas mais antigas que nós fazíamos dentro do Provocações era: como é que você gostaria de morrer? Isso perguntava para todos os entrevistados. Ele, Abujamra, nós sabemos perfeitamente, gostaria de morrer como morreu. Coroai-me de rosas, coroai-me em verdade de rosas, rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo. Coroai-me, coroai-me de rosas e de folhas breves. E basta. Com certeza você já ouviu aquela frase: o melhor lugar da casa é a cozinha. Agora imagine se, além de comer e beber, você pudesse degustar literatura. Pois essa é a proposta do projeto A Cozinha da Doide Ivana. A escritora e cozinheira Ivana Arruda Leite recebe convidados em torno do fogão. Eu fui provar o sabor dessa receita. Dois convidados de hoje, Lucimar Mutarelli e Lourenço Mutarelli. Que dupla, hein? Que dupla, né? E o prato? É baião de 2 mutarellis. A Ivana é escritora e cozinheira de mão cheia. Tem todo tipo, né? Pois é, seus encontros gastronômicos são famosos entre os escritores de São Paulo ou que passam por aqui. E ela recebe os convidados no Sesc Ipiranga como os receberia em casa. A gente recebe aqui 25 pessoas e elas comem o prato que eu faço para o Mutarelli e para a Lucimar, mas todo mundo come, toma vinho e conversa sobre literatura. Cozinha, gastronomia, literatura, na sua vida sempre, assim, sempre foram muito presentes, né? Sim, foram paixões que caminharam juntas, desde sempre. Meus livros, acho que eu não tenho nenhum livro que não tenha uma receita, ou que não fale de comida, entendeu? Por mais exótico que seja o romance, tem uma hora que eu sinto um cheiro de linguiça fritando. Bom, então enquanto ela frita uma cebola pro arroz, a gente apresenta melhor o casal. O Lourenço Mutarelli é conhecido pelos seus quadrinhos soturnos e filosóficos. Depois do sucesso nos desenhos, escreveu a primeira ficção em 2002, Cheiro do Ralo, transformado em filme por Heitor Dália. Depois ele assinou mais 6 livros e a gente está esperando ansiosamente o próximo. É uma história sobre reptilianos, que são seres do espaço, e sexo anal. É basicamente... Eu digo que é Lourenço Mutarelli. Lucimar é observadora atenta, já até fez um livro dentro do metrô, influenciada pelas conversas que ouvia. Tive uma sensação de que peguei o metrô errado. Não o metrô, o sentido, a direção. Agora lança o 4º livro, Terceira Pessoa. A Totalmente cidade, né? A cidade na tá rua, muito no metrô, no Facebook. A minha observação é sempre o outro. Como que um influencia na obra do outro? Dá pra dizer isso? Eu acho que tem a minha primeira leitora, né? A primeira leitura que eu tenho do meu trabalho. Isso é bem importante. Durante 20 anos eu dei aula, então eu não lia ficção. Eu lia só livro de história da arte para preparar a aula. A única ficção que eu li eram os livros do Lourenço, então acho que eu fui me alimentando disso também. De prata, cheiro e recém dos olhos. O nome do projeto é A Cozinha da Doide Ivana. Da Doide Ivana. Que é o nome do meu blog, mas é um nome, um adjetivo que se usava lá nos anos 50, tem até uma música que se chama Doide Ivana. Então, é uma maluca antiga, sabe? É uma louca que nasceu em 1951. É diferente. Doide Ivana das noites vadias. Pegue o homem que te maltrata, estenda-o sobre a tábua de bife e comece a sová-lo pelas costas. Seu último livro é um livro de contos. Isso, são 2. Eu lancei 2 no final do ano passado. Um é o Cachorros, que são contos inéditos e tal, e o outro é o Contos Reunidos, que é uma antologia dos meus 3 livros de contos anteriores. Devore tudo com talher de prata, limpe a boca com um guardanapo de linho e arrote com vontade, para que isso não se repita nunca mais. Você tá aí comendo o finalzinho, né? Eu acho que numa casa, o lugar que você fica mais feliz é na cozinha. E eu acho que é isso, né? Compartilhar, dividir,
você fazer o alimento para o outro, alimentar o outro. E tem tudo a ver com literatura. Daqui a pouco, o curta de animação brasileiro que pode vencer o mais importante festival do mundo. E o arrasa quarteirões do momento nos cinemas, Vingadores, a Era de Ultron. Você já viu? A Marina e o Cunha já. E contam tudo pra vocês daqui a pouco. E pela primeira vez, o Brasil terá uma mulher concorrendo ao Festival Internacional de Animação de Annecy, na França, que é o mais importante do mundo. A Rosana Urbs concorre com o curta-metragem Guida. Boa noite, Rosana. Seja muito bem-vinda ao Metrópolis. Boa noite. Guida é um trabalho agora recente, que a gente já vai falar sobre ele, mas você já tem uma carreira consolidada na animação, inclusive fora do Brasil e na Disney. Como é que foi? Quando você trabalhou na Disney, como é que foi isso, essa experiência? Bem bacana, né? Eu cheguei na Disney para Mulan. Para o desenho Mulan, que é 2000 ou antes? 98. 98. 98 estava em produção Mulan, né? Sei. Então, eu cheguei na fase de desenvolvimento de conceito visual de Mulan. A gente está vendo aí o resultado do Mulan, que é lindo, aliás, não? Eu tirei a grande sorte, que eu fui para o estúdio que estava fazendo os filmes mais legais, eu acho. Claro, assim. Com certeza. E aí, como é que foi? Você foi chamada? A Disney tinha tido tava num boom da animação por causa do Rei Leão, que fez muito sucesso. E eles colocaram 3, 4 filmes em produção ao mesmo tempo e soltaram uma comitiva para alguns países que eles sabiam que tinha alguma coisa de animação para buscar profissionais, porque animador é uma coisa que você tem meia dúzia, né? Espalhada. Não tem muitos espalhados pelo mundo aí, afora. Não. Porque você desenha dia, noite, dia. Você tem que achar uma meia dúzia de doido que gosta de desenhar o tempo todo. Qual foi os desenhos da Disney que você mais gostou do resultado? Mulan e Lilo e Stitch são os meus preferidos, que eu trabalhei. Lilo e Stitch, que esse já é de 2002, que é muito legal também. A gente está mostrando ali o resultado. Quantas pessoas trabalham assim numa equipe como você? Olha, eu vou falar uma média de 300, porque depois que passa de um certo número também, mas é uma média de 300 profissionais para fazer um filme de animação durante 3 anos, 4. Durante 3 anos, 4 anos? Às vezes mais, 7. 7 anos? Se você contar desde a pré-produção, que é toda a pesquisa, desenvolvimento visual, ir no lugar, achar o design do filme, achar a sequência da história, e até a produção em si das cenas animadas, que já é um outro bicho, né? Claro. Não, só para vocês terem ideia, a Rosana fez também Tarzan, fez a nova onda do Imperador, ou seja, você foi escalada para fazer super desenhos assim da Disney, muito legal. E o trabalho autoral, vamos chegar agora em Guida, super premiado, vai para a Annecy, que é o principal festival do mundo de animação. Você quis contar essa história dessa personagem que, na verdade, trabalha num fórum, né? Está prestes a se aposentar. E aí ela entra num sonho a partir do momento que ela é convidada a posar como modelo vivo. É isso? Ela vê um anúncio, né? E se diverte com a ideia, porque a Guida é uma super heroína, né? Então ela se diverte com ideia, uma super heroína sonhadora. Então ela se diverte com ideias e essa é uma delas que ela resolve ver o que é.
Tem um sonho de bailarina adormecido nela também, que faz criar uma ponte com essa possibilidade de realizar um sonho pela tangente, né? Às vezes você não realiza diretamente, você realiza pela tangente, o que é... Quanto tempo você ficou fazendo? 3 anos. 3 anos. Porque para vocês terem ideia, olha aqui, depois volta, porque vale a pena sempre olhar, mas aqui está na minha mão, ó. É feito à mão. À mão, olha que lindo. Aqui, ó. Tá aqui um deles, eu vou mostrar já o outro, aqui também. São originais, esse aqui você usou na animação? Esses são desenhos de conceito, não, eles não estão no filme. Não estão no filme. Eles são estudos para encontrar a personagem, que é, assim, desses 3 anos de produção, 2 anos foi para achar o filme. Depois eu entrei em produção. Claro. Porque animação é uma arte muito complexa, que envolve várias formas de arte, né? Sim. Você tem que ter noções de atuação, porque senão seu personagem vai ser canastrão. Claro. Você tem... Quantos desenhos você fez? É um ator no papel, né? Claro. Quantos desenhos? Foram 8 mil? Uma média de 8 mil, fora cenas descartadas e esses concepts que não estão no filme. Deve dar 10. Agora, a Guida ela já chegou chegando, né? Ela já chegou acontecendo porque já passou em mais de 50 países, já foi premiada em mais de 40 festivais. Você é a primeira mulher a estar concorrendo, a concorrer pelo Brasil no Annecy. Primeira mulher a ganhar Anima Mundi. Porque não tem muitas mulheres trabalhando em animação, é isso? Você sabe Ou tem preconceito? Como é que é? Então, durante toda a minha carreira, eu trabalhei em vários estúdios em que eu era a única mulher. E eu nunca entendi isso muito bem, porque em muitos casos é desenho para criança, né? Não sei, não é uma coisa que... Tem uma naturalidade de ter mulheres envolvidas, mas não sei, animação não tinha. E realmente é uma coisa que começou a mudar muito recentemente. O próprio Anima Mundi, a ida do Anima Mundi comenta que começou a receber filmes de mulheres para o festival há coisa de 3 anos atrás, assim, porque até então não vinham filmes de mulheres. Então eu acho que eu sou fruto de uma mudança dos tempos. Talvez. Espero estar inaugurando, acredito que estou inaugurando uma fila. Com certeza. E Tomás, a gente vai estar torcendo aqui para que você também seja premiada, porque, vocês sabem, né? Porque em Annecy, agora nos últimos anos, a gente tem sido premiado, em 2013, no caso longa-metragem, né? Uma História de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese, em 2014, O Menino e o Mundo, do Ale Abreu, trouxeram para nós o prêmio de Annecy. E agora a gente vai ficar torcendo para você trazer esse prêmio para a gente aqui também, tá bom? Obrigado. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. E vocês estão convidados aí, na primeira oportunidade, por favor, vejam aí o Guida que vale a pena. Obrigado. Obrigado. A gente vai agora. Marina, é com você. Valeu, Cunha. Ocupar o espaço público e ser dono da cidade cada dia mais. É assim que o grupo A Batata precisa de você, arregaça as mangas e faz. São atividades esportivas, culturais e oficinas que dão vida a um pedaço de concreto no meio da aridez da Zona Oeste de São Paulo. Afinal, a Batata precisa de todos nós. Como é que surgiu essa ideia de ocupar o Largo da Batata dessa forma? Bom, faz tempo que a gente estuda urbanismo tático. O Largo da Batata estava numa situação que estava todo mundo inconformado com o deserto que ele se tornou. Então a gente acredita que você ocupando ele, tanto com atividades para que as pessoas queiram estar, quanto com mobiliários para que as pessoas também queiram estar aqui, pelo uso a gente consegue construir socialmente outro espaço, né? Um espaço dinâmico, um espaço mais democrático, um espaço do encontro. Como que acontece essa ocupação? É toda sexta-feira? É toda sexta-feira, a gente já está na edição 67, talvez, não tenho certeza, mas já faz mais de 60 edições que a gente vem para cá, tanto com propostas de atividade, não necessariamente nossas, mas a gente tem uma agenda aberta na internet, que as pessoas propõem com o que elas querem fazer. Na verdade é um sistema bem assim democrático, né? A gente tem a agenda aberta, então se alguém tem algum interesse de fazer qualquer tipo de evento aqui, geralmente fala assim no grupo, a gente fala, vai lá na agenda e tal, coloca lá, e é isso, não tem curadoria, não tem nada.
O Largo da Batata ganhou também, então, uma faixa colorida. Qual que foi a ideia? Olha, uma das primeiras ações do coletivo foi uma faixa que a gente colocou aqui, que era uma faixa de tecido, mostrando que aqui era um lugar que tinha muita gente atravessando. A gente pediu para a subprefeitura para ver se eles pintavam uma faixa. E aí a resposta foi, eles mandaram para a CET alegou que é um trecho em curva, que eles não podem colocar nada. Isso aí a gente não sabe, né? A gente pintou a faixa, que foi o que estava ao nosso alcance. E tem até uma praia em pleno Largo da Batata. Essa é a grande diversão, acho, da gente, assim, de juntar os coletivos para proporcionar um intercâmbio de formas de se apropriar do espaço público, formas de transformar, formas de criar interações entre pessoas nessas áreas que tanto precisam de gente para poder ter sua função realizada, né? Que é de usar o espaço, ter o espaço como encontro, sabe? E vocês só curtindo uma prainha aqui no Largo da Batata? Como é que é? Tá ótimo, a gente tem que começar a retomar essa vivência coletiva, retomar os espaços públicos mesmo. Às vezes a gente tá aqui relaxando nessa brisa, nem parece que tá tendo maior trânsito aí, tá uma delícia. A gente faz a limpeza do espaço, né? Tem alguns moradores que são moradores de rua e que ocupam o espaço e que ajudam nessa limpeza, nessa manutenção. Então, acaba incorporando o espaço, né? O espaço é nosso, é de todo mundo. Ocupação de verdade foi a Laura que provocou aqui, porque ela casou aqui. A gente está aqui reunido para celebrar o amor de vocês. Já faz 1 ano e meio que a gente está aqui, então faz completamente parte da nossa vida. Nossos amigos estão aqui. Eu acho que é um dos lugares, para mim, hoje em dia, mais acolhedores da cidade de São Paulo. Então, chegou um momento que a gente falou, vamos casar na praça, vamos, Pra gente faz muito sentido, né? São pessoas que a gente gosta, é um lugar que a gente conhece, é um trabalho que a gente faz, que a gente se orgulha, então foi lindo. O melhor casamento que eu já fui foi o meu. Mas eu os declaro marido, esposa, companheiro, companheira, sejam muito felizes, muito. E agora vamos falar de cinema com Cunha Júnior, a estreia blockbuster da semana, quiçá do mês, quiçá do semestre. Vingadores Era de Ultron. Mais esperados, para quem gosta de filmão, assim, Sim. é um dos mais esperados do ano, acho que junto com Star Wars, né? Vingador desse ano, sim. Vingadores e Star Wars. E agora estreou, tanto que fez a maior bilheteria do ano até agora de estreia, num fim de semana de estreia, aqui no Brasil. Sim. 37 milhões. Só perdeu para o Velozes e Furiosos 7. Ai, meu Deus do céu. Mas e aí, a Marina fica assim, vamos lá. Ai. Vamos lá, vem, o que você achou do filme? Melhor que o primeiro. Você achou? Melhor que o primeiro. Eu achei igual, absolutamente igual. Eu falei, gente, eu tô vendo mesmo, que isso? Eu, tipo, déjà vu, eu já vi esse filme. É que é um filme que é muito feito, como a Marvel tem muitos fãs, né, milhares de fãs no mundo inteiro, ela faz um filme para fãs mesmo. É cheio de coisinha para que fã percebe. Total. Fã percebe um detalhe, o relacionamento entre aqueles heróis. Então o fã fica vibrando quando vê isso. E é muito rápido, é para filme para você ver mais de uma vez, assim, porque tem muita informação muito rápido. Muita informação, eles fazem muita piadinha, muito rápido. Muita piada. Taca. E aí é isso, tipo, Exato. você... E essa é uma característica dessa franquia, a Marvel gosta disso, né, de colocar piadas, uma coisa mais leve e um pouquinho de um espaço para uma pseudo-filosofia, vamos dizer assim. Uma filosofia rápida para não dizer que... Para não ficar só Transformers. Porque Transformers é aquela coisa que é só luta de robô e que não leva de nada para nada. Pelo menos a Marvel dá umas pinceladas de alguma coisa, de alguma preocupação. Tipo, o que é a robótica, o que é a inteligência artificial. No caso aí, o Ultron, que foi criado pelo Tony Stark, que é o cientista que faz o Homem de Ferro. Sim, que já está no outro filme, você tem que ter visto. Exatamente. É filme com pré-requisito, isso que me irrita um pouco. Você fala, exatamente. gente, tem que ter visto o Homem de Ferro, o Homem tem de que ter Ferro visto tem que ter visto o Thor.
tem que ter visto 2 horas vários. e 23 de filme, Isso eu acho chato, Deus sabe, do Marília? céu, Eu não concordo com acabava você. mais, eu queria ir embora. Eu acho chato isso. Isso eu concordo com você. Eu acho que pode ser mais curto. Mesmo que seja um espetáculo visual gigantesco, maravilhoso, como é. Os fãs vão me Visualmente odiar. ele é... visualmente ele é lindo, é muito bem feito, muitos efeitos, etc. Mas os caras estão cada vez melhores na questão de efeitos especiais. Eu gosto assim, vou falar, sabe? Fala. Só para não falar que eu só falo mal das coisas, tá, vamos lá. Eu gosto do elenco, eu gosto do Robert Downey Jr., gosto da Scarlett Johansson, gosto do Mark Ruffalo. Os outros eu já me confundo um pouco, já não sei mais quem é o Thor. Não, brincadeira, lógico que eu sei. Não, mas nem é tão bom o ator assim. Não, eles não são, exatamente. Tem esses 3 que eu acho que realmente mandam bem e tal. Sim. Mas claro, eu não sou fã, obviamente já deu pra perceber, espero que os fãs não me odeiem por causa disso. Mas assim, eu não aguento mais no cinema pra ver um negócio que eu já sei tudo que vai acontecer, eu já sei exatamente o momento. Olha, se o filme tem 2 horas e meia, a resolução vai acontecer lá pelas 2 horas e 30, vai começar então aquela batalha final, vai todo mundo, os vilões vão morrer. Eu me cansei um pouco de ver esse tipo de filme, entendeu? Então... não sei, acho que talvez não seja um filme pra mim, basicamente é isso. Tem que pensar assim, é um filme para se divertir, é filme para fã. Sim. E é com essa expectativa de ir lá para se divertir. Eu fui com o coração aberto, mas não consegui me divertir, paciência, fazer o quê, não é? Tem uma questão que é importante que a gente pode começar uma discussão aqui, talvez até ampliar num outro programa, num outro Metrópolis, é que o filme, ele, aqui no Brasil, pelo menos 2 redes romperam com aquele acordo com a Ancine de colocar no máximo 35% das salas com o mesmo filme. E pelo menos 2 redes aqui colocaram mais de 40% das suas salas com Vingadores. É muito chato que você vai ao cinema, você fala, quero ver um filme. Aí já viu Vingadores. Aí você fala, pô, mas você tem pra ver o quê? Vingadores. Aí Aí tem uma sala que já lotou com o outro filme, porque, enfim, tudo, né? Não, imagina, num desses complexos tem 6 salas, 4 com os Vingadores. Não, fora que tá errado, né? Eu tô brincando aqui, mas isso, tá errado. Né? Porque aí, quantos filmes ficam na gaveta ou não consegue estrear por causa dessa... Não, e pensando no lado do espectador, você perde, você tem direito à variedade. Claro. Num complexo de 8 salas, você tem direito a, pelo menos, sei lá, digamos, 6 títulos, né? Claro. Ou 5, pelo menos. Quer dizer, tem sala que nem isso estava cumprindo, né? Como a gente já falou desse assunto aqui no Metrópolis, a gente vai retomar esse assunto depois, hein? Acho bom, porque é bastante pertinente, é muito importante isso, porque eu acho que é um acordo que foi feito e tem que ser considerado, porque é considerado por questão de lei, por questão de proteção do nosso mercado e respeito a quem vai ao cinema. Exatamente. Não é? Que não quer mais ver aquele filme, ou não quer ver aquele filme, ou já viu aquele filme e tem que ter a opção de ver outra coisa. E tem o direito à diversidade, a diversidade, exato. Bom, mas agora, você que está em casa, você já viu Vingadores? O que você achou do filme? Você tem algum outro filme para recomendar para a gente? Eu quero dizer o seguinte, você pode participar do Metrópolis, você pode mandar sugestões, pode mandar críticas, opinião, falar sobre o que você quiser através do nosso WhatsApp. O nosso número é aquele 11 9 7673 1540. Também tem Instagram, tem Facebook, tem portal cmais.com.br. Então passe por lá que sempre tem alguma novidade exclusiva para a internet, para vocês internautas. Bom, daqui a pouco a gente volta com as dicas culturais da semana. Até já! It's just to say that the building for culture, for beauty, should be open, accessible, unintimidating, unpretentious. And this is what this building does. Almost you don't see where's the limit between the street and the building. You can see out, you see the traffic, you see people, pedestrians there. It's right part of the city.
agora sim, as nossas dicas culturais. Mas antes, vamos ver o que o Mário Bortoloso deixou pra gente. Solta aí, por favor. Minha dica de literatura é de um livro que eu estou lendo agora, que é o Essai Noir, que é uma coletânea de contos, literatura noir americana, de autores contemporâneos. E eu estou gostando muito, que são vários escritores legais. Tem lá Dennis Lehane, Don Winslow, tem uma par de escritores muito bons americanos. E vale muito a pena ler. É da editora Casa da Palavra, a coletânea do Johnny Temple, ele que juntou essa rapaziada aí. Bom, eu estou gostando muito do livro. Legal, muito bem. E agora sim, vamos a nós aqui no estúdio. Cunha Júnior, o que você trouxe pra gente hoje? Tem uma dica que já vou mostrar, eu vou só fazer uma introdução, porque tem a ver com a nossa discussão de cinema hoje, que o filme Os Vingadores, né? Era de Ultron, que é essa questão da preocupação do ser humano com os autômatos, com a inteligência artificial. Isso no cinema vem aparecendo. Aparece já há bastante tempo, mas agora, recentemente, nós tivemos o caso dos Vingadores, o Chappie, né, do Neil Blomkamp também é um robô com inteligência de criança. Agora em julho vai estrear a continuação de Exterminador do Futuro, que é sempre os robôs contra os humanos. Mas eu fui fazer uma pesquisa, desde 1896, o Méliès, em 1896, já fez um filme sobre robô. Uau. Né? E um dos meus favoritos é esse, pode rodar aí, que é o nosso, tem a ver aqui com o nosso programa, que é o robô do filme Metrópolis, um filme de 1927, que é a obra... É um nome bonito desse filme, o Fritz Lang foi muito feliz ao escolher o nome do filme. E tem esse robô que aparece aí, que é central, que é um robô que é utilizado pela classe dominante para se infiltrar entre os trabalhadores, para desestruturar os trabalhadores, né? Fica com a cara aí da Maria. Isso é um dos meus robôs favoritos na história do cinema. Mas a questão do robô e o medo da inteligência artificial é uma coisa já bastante antiga. Na verdade, assim, o medo da criatura se vingar do criador. Isso. Frankenstein, né? Mary Shelley já é bem anterior a isso. Mas a minha dica não é só sobre esse filme ou sobre esses filmes que eu citei. Tá lindo aí, né? Tô gostando. Demais, tá vendo? A gente fica olhando as imagens desse filme e não quero nunca mais parar. Ainda mais essa aí que foi remasterizada. Esse livro aqui foi relançado agora, na verdade, é uma coletânea de contos do Isaac Asimov, que é um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos. Ele escreveu esse livro, que é uma coletânea de 9 contos dele, todos eles falando sobre robôs, a evolução que teria acontecido com os robôs. Falando exatamente nessas leis, como ele tinha muito medo que os robôs poderiam se revoltar contra os humanos, ele estabeleceu, a partir desse livro aqui, que virou até filme, com Will Smith, né? Sei, o robô. A primeira lei, só para encerrar aqui, a primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhes sejam dadas por seres humanos, exceto quando a ordem entre em conflito com a primeira lei. E a terceira e última lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e as segundas leis. Na verdade, tudo isso é pelo medo da criação, o medo que a criatura se volte contra o Criador. Está no livro e está nos filmes. Uau, é isso. Muito bem. Ai, pensando, né, sobre isso. Ai, Cunha Júnior. O que mesmo? Minha dica é música. Oba. E é uma dica repetida. Como assim? Porque eu dei essa dica desta cantora no primeiro álbum dela. Mas então não é repetida? Para fazer um charme. É uma dica que, na verdade, é o segundo álbum dela, que é muito esperado. O primeiro álbum foi lançado em 2010. Ela se chama Andrea Triana, uma inglesa, voz linda, né? Cantora de soul, mas cantora de soul dos dias de hoje, que tem muitas influências, né? Influências do hip hop, influências do funk. E ela tá agora com esse segundo álbum, que é muito esperado. Tem aquela história do segundo álbum, né? Quando uma cantora faz o primeiro que estoura. E eu acho que ela acertou. É um álbum que ela compôs bastante, 70 músicas eu li numa entrevista que ela compôs para escolher essas 12. E não é só música de amor não, né? Porque às vezes tem essas cantoras, essas vozes lindas. E a soul music também tem uma tradição de cantar um pouco sobre essa história do amor, do sofrimento. Mas é um álbum sobre a infância dela, uma reflexão sobre o nosso tempo. E eu vou falar só isso para vocês poderem ouvir a Andrea Triana, que tem uma voz linda.
Carlos Mateus, nosso querido editor. Solta o som. Love feels like gold to me. Might not be diamonds, but it shines for me. Love feels like gold to me. And it ain't lost in silence, it's so good to me. I mean, sing it. Linda. Que voz linda, né? Linda, né? O nome do álbum é Giants e saiu hoje. Hoje? Uau. Hoje. Uau! Brasil! É isso, é atualidade, é Metrópolis. Uau, E você, nossa, Marina? Muito bem. Bom, minha dica é artes plásticas, porque Oba. no domingo passado eu fiz uma, digamos assim, um passeio, um domingão cultural. E eu queria dar de dica aqui no Metrópolis, porque, enfim, às vezes a gente, né, a gente mora em São Paulo, uma cidade que, né, recebe grandes exposições e coisas. Às vezes a gente não consegue ver porque as filas são enormes, mas nesse caso não, a gente não consegue, às vezes não consegue ver porque não se organiza, porque não há. Porque é muita coisa. E aí eu recomendo fortemente um passeio que é o seguinte: você acorda, você vai para a Pinacoteca de São Paulo, que por si só já é um passeio, porque é uma reforma linda, é um lugar maravilhoso, é o centro de São Paulo, enfim, vai passear, vai ali na Luz e tal, e vai para a Pinacoteca. E aí tem uma exposição lá do Sean Scully, que é ele é irlandês, mas mora nos Estados Unidos já há muito tempo, e a mostra é bem completa, na verdade, vai desde dos salários dele, desde 74 até 2014, 15, eu acho. E aí você consegue ver, eu gosto quando tem essa coisa de retrospectiva, de coisa, né, completa, porque você consegue ver a evolução do artista. Então, assim, aparentemente o que ele faz é muito simples. Ele tem essa pesquisa que ele faz essas coisas gráficas, a gente está vendo aí as imagens, né? Então são linhas, são listras, é bem formal e bem gráfico, assim. Mas o que ele faz com aquilo é que é o negócio, entendeu? É o famoso, mas isso aí eu também sei fazer, mas não fez, né? Tá lá o cara fazendo uma pesquisa, há anos que o cara pinta isso, há anos que ele... Esse, por exemplo, é um dos mais lindos que a gente viu agora. Quando você vê de perto, você consegue ver as camadas de cores. Olha, tem uma pulsação, coisa... né? Eu acho que é isso, as cores vibram, assim. E aí você vai vendo, é isso, assim, os trabalhos de 74 são super interessantes, mas eles são um pouco aquela coisa da pesquisa e tal. Quando você chega na sala de 2014, 2013, 14, não lembro agora, mas enfim, na última sala, é um negócio que você fala assim, meu Deus do céu, agora vi ele chegar, entendeu? É um negócio que você consegue enxergar esses anos todos ali de trabalho, de pesquisa. É muito lindo, muito, muito, muito bonito. Assim. Vale mesmo e é uma a pena. coisa que não é sempre que a gente vê, sabe? Assim, eu acho que é uma amostra rara. Sim. Uma coisa que vale a pena ir. Aí você faz o seguinte, você sai da Pinacoteca e você dá uma caminhadinha, e com o mesmo ingressinho que você comprou, que nem é caro, mas você vai na estação Pinacoteca. Que ótimo. E aí você vai ver o Nelson Félix, que também eu fiquei maravilhada, assim. Ela começa lá na parte de baixo, você tem essa obra aí, que são os cacos de cabeça para baixo. E aí, fotos minhas, né? Gente, fazendo fotos minhas no meu telefone. Então, desculpa, né? São bem modestas, mas, enfim, foram feitas com toda boa intenção. E, enfim, o que eu acho mais interessante no trabalho do Nelson Félix, que eu fiquei impressionada, por isso que também é legal você ver uma amostra completa e não um trabalho isolado, é a coisa do tempo. Né, da ação do tempo sobre as coisas e também do tempo que as coisas levam para ser feitas. Então, por exemplo, a gente tem lá vários vídeos que mostram as obras dele na natureza, intervenções dele junto à natureza. Então, pode ser, por exemplo, tem lá um vídeo que você vê
um osso de cachorro, que era o cachorro dele, que morreu, e aí ele colocou o osso, fez um buraco numa árvore, colocou o osso dentro da árvore, e aí, depois de uma árvore que durou 29 anos para fazer. Aí a madeira enfim, ela vai se moldando em volta do osso, e daí ele pegou essa parte dessa madeira, cortou a árvore, enterrou a árvore. Enfim, você vai vendo o que o tempo faz nessas matérias que já não tem mais vida, mas em contato com uma outra coisa viva, elas adquirem também uma nova vida, enfim. Agora eu comecei a viajar, mas vou ser mais objetiva. Tempo, gente. Tempo, a ação do tempo sobre as coisas. Essa foi uma das coisas que me impressionou muito no trabalho do Nelson Félix. E também, por exemplo, aquelas coisas que a gente viu ali das esculturas de mármore, coisas que ele esculpe sozinho, ele parece que ele vive isolado num sítio lá em Nova Friburgo, isolado do mundo, ele é super... Ele é conhecido por ser meio ermitão, assim, sabe, de ser uma pessoa que se concentra ali nas coisas dele, no trabalho e tal. E ele esculpiu umas coisas em que você olha e fala, como ele fez isso, sabe? Então, essa perplexidade, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, quando a gente olha a obra de um artista e fica, como ele fez isso. Então, recomendo esse passeiozinho. É legal porque dá para ir de metrô, tem estações ali por perto, dá para ir de bike, que é um passeio muito legal para ir de bicicleta. É muito gostoso. É muito bom mesmo. É uma delícia. Então, recomendo aí o passeio Domingão Cultural. Pode ser outro dia da semana também, porque, enfim, estamos no domingo e eu fiz no domingo. Agora, para encerrar o programa, a gente vai falar da banda norte-americana Alabama Shakes, que a Didi deu de dica também. Que eles estão com um disco novo, né? Exatamente, acabaram de lançar o primeiro clipe da música Sound and Color, que também é o nome do álbum novo, né? E, bom, esse vídeo, que é recém-lançado, ele acompanha um homem que, de repente, acorda numa nave espacial. Então, vamos ver esse vídeo, Alabama Shakes, para encerrar o Metrópolis de hoje. Boa semana a todos e até. Sound